Olá, boa tarde. Sou Amanda Lee, diretora jurídica para a ADP na América Latina. O nosso webinar de hoje é sobre a LGPD. Saiba tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual vai ser o impacto da LGPD na sua empresa? Bem, nesse webinar, você vai aprender mais sobre o assunto e vai ter algumas dicas sobre a conformidade com a nova lei. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo e lembrar que vocês podem enviar suas perguntas através do nosso link de bate-papo no canto inferior direito da tela, que nós vamos responder até as 5h30 da tarde. Espero que achem o evento bem produtivo. Nós estamos aqui com os nossos especialistas no assunto e eu gostaria de dar as boas-vindas e apresentá-los. Temos conosco a Viviane Maldonado, que é especialista em proteção de dados, ex-juíza estadual do TJ de São Paulo, autora de diversos livros e artigos, fundadora da Next Law Academy, entre outras inúmeras atividades relacionadas à privacidade no Brasil e em Portugal. Conosco também temos o Renato Leite Monteiro, que é doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP, LLM em Technology Law pela NYU e NUS, foi Study Visitor e consultor no Departamento de Proteção de Dados do Conselho da Europa, colaborou ativamente com as discussões e redação da Lei Geral de Proteção de Dados e é fundador e diretor do Data Privacy Brasil. Obrigada, Viviane e Renato, por estarem aqui conosco hoje. Obrigada, Amanda. Temos também a presença da Cecil George, que é a Global Chief Privacy Officer da ADP. A Cecil lidera a equipe de privacidade e governança de dados da ADP desde dezembro de 2016. Sua equipe fornece consultoria e orientação operacional para todas as unidades de negócio da nossa empresa. E a Júlia Matarazzo, nossa Regional Privacy Officer para a América Latina. A Júlia Matarazzo, ela como DPO para a América Latina, é responsável por fornecer orientação sobre privacidade e operacionalizar programas de conformidade de privacidade em toda a região da América Latina. Para abrir o nosso webinar, nós vamos contar com a participação da Cecil George, que é a nossa Global Chief Privacy Officer da ADP. Hello everyone. Hola. This is a great honor for me to speak to you today about privacy at ADP. Protecting the privacy and security of our clients' data is our priority and one of ADP's main values and missions. This priority is shared by all of our ADP associates across the entire organization, as well as our partners. A few years ago, the adoption and implementation of the General Data Protection Regulation, GDPR, in Europe has generated a substantial increase in awareness around data privacy and data protection globally. By unifying the approach to protection across the European Union, the regulation has set a precedent that is followed by other countries. From Brazil and New Zealand to California and other states within the United States, GDPR has been the catalyst in a push for stronger, more clearly defined privacy laws that hold organizations accountable across the globe. At ADP, several years ago, we adopted the Privacy by Design methodology to embed privacy within the ADP business model. We prioritize your privacy at every stage as we design and develop new technology. And this is why thousands of multinational enterprises and millions of employees and workers worldwide entrust ADP with their most sensitive personal information. My team and I are committed to design and enhance ADP's Global Privacy Compliance Program. We monitor and govern the implementation of our program and provide guidance and support to the organization through our partnership with our business units. To learn more about our program, please visit ADP Brazil's privacy page. In this space, you will find relevant information about how ADP protects the privacy and confidentiality of the data you entrust us with.
we have developed a methodology to implement new privacy laws by working very closely with our businesses and operations in order to help our clients navigate through the compliance challenges. And this is what we've done in Brazil with LGPD. Even before the new law was adopted, our operations in Brazil had already implemented a series of features and processes to achieve a world-class standard in information management. Now, you're going to hear more about LGPD and what ADP has done to accommodate its requirements and help you comply with this new law in Brazil. You can count on us to support you. Thank you. Obrigada, Cecil, pela sua contribuição. Bem, vamos começar com os outros participantes do webinar. Começando pelo básico, Viviane, quais dados a LGPD protege e como funciona a lei? Pois é, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, inclusive ao lado de amigos, né, como o Renato, estamos aí juntos, né, em várias frentes, né, sempre na missão, né, de compartilhar o conhecimento, né, e realmente o momento em que a gente está aqui é talvez um dos mais relevantes, né, para o nosso país, do ponto de vista que a gente está testemunhando, né, com os nossos próprios olhos, né, uma verdadeira mudança de paradigma mesmo, né, para quem estuda a proteção de dados como um todo, de maneira contextual, há muito tempo, é a consagração de um movimento que começou há muito tempo, né, basicamente, eu estou nesse momento em Lisboa, começou aqui mesmo, na Europa, né, no período, vamos dizer assim, pós-Segunda Guerra Mundial, e veio evoluindo até nós chegarmos à nossa legislação, né, que agora finalmente está já em vigor, né. Existem ainda algumas particularidades com relação às datas de vigência, que nós temos, na verdade, na lei 3 marcos temporais, mas a estrutura normativa da LGPD já está finalmente em vigor. E, na realidade, a nossa lei, ela vem, vamos dizer assim, no sentido de se harmonizar, né, com os demais sistemas de proteção de dados no mundo. É claro que aqui não é o propósito da gente entrar nessas particularidades, mas, basicamente, o objeto central da lei é o quê? Exatamente a proteção dos dados pessoais. E os dados pessoais, eles são, muitas vezes, de difícil compreensão, muito embora a definição, a conceituação seja relativamente simples. É todo e qualquer dado que identifica uma pessoa diretamente ou é capaz de indiretamente, de potencialmente identificá-la. E lembrando que a lei, ela, vamos dizer, ela incide unicamente sobre os dados das pessoas, né? Na perspectiva de que a proteção de dados, ela é um direito fundamental, né? Aqui na Europa, nós já temos essa concepção há muito tempo. E não por outra razão, nós temos atualmente uma proposta de emenda constitucional, que a gente chama de PEC, né? O apelido, né? PEC, a sigla, né, número 17, que visa justamente acrescentar mais um direito lá naquela listinha que já existe no artigo 5º da Constituição. Então, nessa perspectiva, os dados a serem abrangidos pela LGPD são unicamente os dados das pessoas, né, dos seres humanos, por exemplo, dados corporativos e que não trazem nenhum conteúdo relacionado às pessoas ficam fora. E aí a gente tem essa classificação daqueles dados que podem identificar diretamente uma pessoa, como, por exemplo, um número de RG, e outros dados que, em conjunto, tornam aquela pessoa identificável. É lógico que depois há desdobramentos, né, com relação a categorias e tal, mas, basicamente, a lei serve para proteger os dados das pessoas. Ótimo, excelente introdução e uma capacidade de resumo bem grande, Viviane, excelente. Obrigada pela resposta. Renato, agora é com você, né? A gente sabe que a partir de agora as empresas precisam ter uma base legal para tratar os dados pessoais, né? Você pode falar um pouco das principais bases legais, se é que existem principais, né? Mas você pode falar para a gente, um desafio para você também para responder em tão pouco tempo, né? Tá, acho que primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que uma das
boas coisas da LGPD e do ambiente de privacidade e proteção de dados que a gente acaba fazendo amigos, né? Tanto a Amanda quanto a Vivi, eu conheci durante esses anos aí, durante o período em que a lei estava sendo discutida e depois, mais próximo, assim, a atuação conjunta, né? Eu e a Vivi, a gente já fizemos podcast juntos, já fizemos palestras juntos, já fizemos eventos juntos, então a gente está sempre vivendo uma referência. E a Amanda eu conheci aí na época que estava na lei, estava ajudando nas discussões da própria lei durante aí os anos 2017, 2018. Então é legal que a gente possa estar aqui hoje falar um pouco. Bem, Amanda, para responder essa pergunta, eu vou fugir do termo bases legais, porque o bases legais é um termo jurídico. Tá? Então, assim, eu não necessariamente preciso estar falando aqui para pessoas que têm um conhecimento jurídico específico. O que a gente tem que entender é um pouco qual é a lógica de uma lei de proteção de dados. Hoje, o que existe na mentalidade das pessoas, das empresas, é que se eu tenho um dado pessoal, nessa definição que a Vivi falou, eu posso fazer o que eu quiser com esses dados. E aí, isso não importa. O que a LGPD estabelece, já tínhamos antes, mas principalmente a LGPD, é uma lógica contrária, dizendo o seguinte: para poder usar dado pessoal para qualquer finalidade, com pouquíssimas exceções, eu sempre preciso de o que eu chamo de um fundamento, algo que legitime e autorize esse uso. Se eu quero utilizar para finalidade de marketing, se eu quero utilizar para finalidade de RH, contratação, monitoração dos empregados, fornecimento de benefícios, se eu quero para fim de inteligência artificial, se eu quero para fim de prevenção à fraude, se é para cadastro, se é para entrar no estabelecimento, eu preciso fundamentar esse uso numa autorização que está prevista na lei. E a LGPD, ela traz uma série de autorizações, que eu acho que a gente entrar em detalhes aqui, mas tem uma que a gente escuta mais, talvez seja de conhecimento de todos, que é tal do consentimento, né? O consentimento seria aquela autorização que é dada pela própria pessoa, muitas vezes via um documento, muitas vezes uma confirmação, um ok, uma política de privacidade. Ela é dada pela própria pessoa após ela ser informada os usos que serão dados para os seus dados. Bem, o que a LGPD traz é o seguinte, olha, além da LGPD, eu tenho uma série de outras bases legais. E a única em que eu preciso pedir uma autorização prévia da pessoa é a do consentimento. Todas as demais, eu tenho instrumentos que me permitem utilizar dados pessoais sem que seja necessária essa interação direta da pessoa. Portanto, elas são um pouco mais flexíveis. E aí, nós temos um que é muito famoso, que é do legítimo interesse, mas a gente não teria tempo para entrar nos detalhes. Por exemplo, se eu tenho uma lei que determine que eu tenho que tratar dados, quando a gente está falando, por exemplo, de uma lei que determina que eu tenho que ter dados para informações sobre FGTS, sobre INSS, sobre tempo de emprego, sobre e-social, a lei que regulamenta o e-social diz todos os dados que eu preciso, inclusive questão de raça. Até algumas questões que podem ser questionadas, o e-social diz, colete tais dados. Eu coleto esses dados, então a lei, ela diz, eu tenho uma autorização legal, que a gente chama de preceito regulatório, que permite coletar, armazenar e utilizar tais dados, entre outras aqui. O que é importante entender é que, independente da base legal que eu tenho, outra coisa, eu tenho alguns princípios gerais da lei que têm que ser seguidos como questão de transparência. Então, mesmo quando eu estou falando com relação empregatícia, mesmo que eu estou falando em relação de consumidor, os princípios, eu gosto de chamar que eles são o pai nosso da proteção de dados. Então, de nada adianta eu ter um forte consentimento, uma forte autorização das pessoas a quem as informações se referem se eu não sigo esses princípios. Então, tão importante quanto as bases legais são os princípios gerais previstos na lei. Excelente. E é bem interessante porque quando a gente vai falar sobre dados de RH, as pessoas têm um foco muito grande em consentimento. E agora eu vou para a minha próxima pergunta, que é para a Viviane, né? Todo mundo fala bastante de consentimento, né? Então, muitas vezes que a gente lê artigos ou comentários sobre a LGPD, existe um foco muito grande em consentimento. Mas como a gente aqui também está falando muito com um público voltado para recursos humanos, né? Vamos falar um pouco sobre essas outras, né? O que é necessário
Para que uma empresa precisa se preocupar para poder tratar dados dos seus funcionários, né? É necessário consentimento? Não é? Né? Viviane, pode nos ajudar um pouco? Sim, então, essa é uma pergunta que foi interessante quando o GDPR se tornou plenamente aplicável, né? O que aconteceu em 25 de maio de 2018. Aconteceu aqui na Europa, a despeito já dessa tradição dos empregadores coletando consentimento à torto e à direito por um receio mesmo, né? Porque realmente, mesmo aqui, mesmo desse longo histórico que eu comentei, mesmo de já existindo uma diretiva de 1995, com todo o regramento da proteção de dados, ainda assim, muitas empresas não tinham total familiaridade, né? E essa circunstância da coleta do consentimento, ela foi muito mal vista, com razão, né? Principalmente pelas autoridades, né, europeias, né, acima de tudo, muito além do, entre aspas, julgamento, né, do ecossistema da proteção de dados, as próprias autoridades disseram, não, veja bem, né, nas relações de emprego não se justifica o consentimento, e por uma razão muito simples, Amanda. Na realidade, o consentimento, o pressuposto é que ele seja concedido por livre e espontânea vontade, por um ato voluntário do titular. E é muito difícil se conseguir fazer esse enquadramento dentro da relação de emprego. Então, na verdade, se você considerar que a relação que se estabelece entre empregador e empregado é uma relação contratual, então, na realidade, o tratamento dos dados que estejam atrelados àquelas obrigações que constam uma forma daquele contrato de trabalho tem uma base específica, que é justamente a própria base contratual. Para você ter uma ideia, aconteceu um fenômeno, né, um evento que pegou muito mal nesse aspecto, pelo seguinte: a gente sabe que hoje existem, né, inúmeras consultorias, como já existem no Brasil, né, e existem as famosas, as Big Four mesmo, né, que prestam também hoje consultoria em proteção de dados, em projetos de implementação, né. E o ano passado, o que aconteceu, né, a PwC da Grécia acabou sendo multada pela autoridade grega. A Grécia, logicamente, faz parte da União Europeia e está submetida, né, diretamente ao GDPR, porque fez o próprio enquadramento errado, né? E ao invés de alocar as relações entre os colaboradores e o empregador dela própria, não foi nem de cliente, foi da própria empresa, né? Ela colocou, no caso, o consentimento, e acabou sendo multada, foi imposta uma sanção, porque os sistemas da proteção de dados, eles presumem que qualquer violação à lei já é passível de sanção, então não precisa ter acontecido nada de muito espetacular, né? Então as pessoas muitas vezes se apegam a essa questão de incidentes, vazamentos. Não, na realidade, se você for analisar, e já deixo a dica aqui, tem um site maravilhoso que compila todas as autuações das autoridades europeias, que se chama Enforcement Tracker, e você vai ver lá, primeiro, tem penalidades de valores baixíssimos, e por questões que você fala, nossa, mas foi multado por causa disso? Foi, porque o mero enquadramento já é considerado o quê? Uma violação à legislação. Então, na realidade, o consentimento dentro da relação de emprego, ele pode, em algumas circunstâncias específicas, ser utilizado. Mas, normalmente, quando o tratamento em si não esteja, vamos dizer assim, vinculado àquela estrutura, vamos dizer assim, do objeto do contrato de trabalho. Eu vou só dar um exemplo, porque eu tenho que ser sucinta aqui, não dá para alongar muito, né? Então, a pessoa é contratada, o colaborador é contratado, ele tem os limites do objeto do contrato dele, ou seja, ele sabe qual é o âmbito de atribuição dele, o que ele deve fazer, as obrigações, seu modo de trabalhar, o seu salário, tudo isso, todos os tratamentos relacionados a isso estão inseridos na base contratual, na base legal do contrato. Aí imagine que, por exemplo, ao final do ano, a empresa resolva fazer uma festa de confraternização. Aquilo não está umbilicalmente ligado ao contrato, houvesse uma previsão expressa. E imagine que o empregador quer, por exemplo,
fazer uma filmagem, as pessoas lá se abraçando, confraternizando, para depois ou colocar em redes sociais, ou para passar a fazer um filminho institucional. Veja, nesse caso é entendido majoritariamente que seria necessário um consentimento específico, porque a filmagem, obviamente, é o quê? É um tratamento. A gente sempre tem que levar em consideração não a relação em si, mas o tipo de tratamento que está sendo realizado pelo agente de tratamento, né? Então, nesse caso, seria mais adequado, vamos dizer, falando muito a grosso modo, que se obtivesse o consentimento. Mas para todas aqueles outros tratamentos ordinários, vamos dizer, aqueles que já são inerentes, o consentimento é uma base legal imprópria. Se criou, né, essa lenda, né, de que tudo precisa do consentimento. E ainda hoje a gente ouve, eu estou aqui, como eu falei, em Portugal, é contrato, mas pede também o consentimento. Não, impropriamente escolhido isso, né? Na verdade, se você tem uma base, você não precisa somar outra, né? Tecnicamente não é correto, né? Até porque o consentimento, volto a dizer, dificilmente ele seria dado de uma maneira livre e espontânea. Excelente, eu adorei seu exemplo do uso de imagem, porque isso é algo bem comum, né? Eu acho que é bem corriqueiro em várias empresas e faz parte do dia a dia e, eventualmente, as pessoas podem não estar ainda adequadas ou adaptadas à nova lei nesse sentido. Então, acho que é realmente um excelente exemplo. E um outro ponto, Viviane, que eu acho interessante também, que eu sempre comento com o pessoal de RH, que tem alguma intenção de usar consentimento, né, como a base legal para tratamento de funcionários, é a questão da revogação, né? Porque se a gente assumir que com o consentimento poderia tratar aqueles dados, o que acontece se o funcionário revoga no dia seguinte, né? Então colocaria a empresa em uma situação complicada. Eu costumo dizer que, na realidade, a pior base legal é o consentimento. As pessoas têm uma fixação pelo consentimento, mas ela é a única base legal em que o tratamento está alocado unicamente na pessoa no titular. Eu digo, é a pior do ponto de vista do agente de tratamento, né? Obviamente. Então, fazendo essa verificação, olhando pelo olhar da empresa mesmo, é a pior base. Isso em qualquer circunstância, claro. Se não tem outra, tem que ser essa mesma, né? Mas precisa ver se realmente não tem outra, porque justamente há essa pressa em colocar o consentimento, quando na realidade existem outras bases para muitos outros tratamentos que são tecnicamente mais ajustadas para a situação, né? E aí, depois que acontece justamente a revogação, não poderia existir o tratamento, o que torna mais absurda ainda a exigência desse consentimento dentro da relação que se estabelece entre empregado e empregador. Com certeza. Exato. Concordo totalmente. Excelente. Excelente ponto. Renato, vamos falar um pouco sobre dados sensíveis. Você citou o e-social. Na ADP somos extremamente familiarizados com o e-social. Faz parte das nossas atividades aqui diárias. Então, acho que é interessante falar de dados sensíveis, né? O RH e as empresas, os RHs tratam e lidam com muitos dados sensíveis, né? Quando a gente fala do volume de dados que a gente precisa enviar para o governo, você mesmo mencionou raça, existe toda a questão de benefícios, dados de saúde, enfim, dados de crianças e adolescentes, né, também. E aí, pode dar umas dicas de como tratar, como se adequar com relação ao tratamento de dados sensíveis e de crianças? Claro. Então, a LGPD ela traz um conceito de dados pessoais sensíveis que englobam questões como alguns que você mencionou, como raça, como dados de saúde, mas tem outras que podem ser consideradas um pouco mais delicadas, como orientação política, religiosa, vida sexual, filiação, posicionamento, dados genéticos, dados biométricos, né? Então, aquele ponto eletrônico que você tem que utilizar a sua biometria para poder colocar lá na plataforma, no equipamento, aquilo ali é considerado o uso de um dado sensível. E a LGPD ela não proíbe de maneira alguma o uso de dado pessoal sensível. Na verdade, o que ela traz é um sistema um pouco mais rígido para o uso desses dados. Então, voltando um pouco para o comentário inicial de bases legais, o que a LGPD traz são hipóteses
específicas situações onde eu posso, sim, utilizar esses dados pessoais sensíveis. Uma delas é por meio do consentimento, mas tem outras. Para o cumprimento de uma lei, no caso do e-social, então, se eu tenho uma lei que determina que eu posso coletar e eu preciso usar dados pessoais sensíveis, eu posso com fundamento na LGPD. Para fins de política pública, eu posso fazer isso para finalidades de prevenção à fraude, para a autenticação, com uma série de balanceamentos e instrumentos jurídicos para legitimar tudo isso. E a LGPD também traz um regime específico para os dados pessoais de crianças e adolescentes. A lei ela não define o que são crianças e adolescentes, isso é necessário remeter para o Estatuto da Criança e Adolescente, então são considerados crianças aqueles jovens de até 11 anos, 11 meses e 29 dias, a partir de 12 anos seriam considerados adolescentes, e a LGPD determina que para tratar dados pessoais de criança, eu preciso do consentimento expresso, o consentimento mais forte, pode ser obtido de diversas formas, via documento, via uma plataforma, via um software, para poder tratar o consentimento dos pais ou dos responsáveis, com duas exceções. Se eu preciso dos dados pessoais para poder contactar os pais ou responsáveis, ou situações onde esses dados são necessários para garantir a segurança dessas crianças, né? Então, mas você tem uma câmera de vigilância na creche da empresa, que a empresa fornece a creche para filhos dos trabalhadores, e você pode ter uma câmera que está vigilando isso. Significa que eu posso, novamente, fazer isso sem informar aos pais? Não, você deve informar. Práticas de transparência, elas ainda permanecem. E com relação a dados de adolescente, nós temos aqui um grande imbróglio jurídico, vamos falar assim, porque a LGPD ela não traz o mesmo regime para com adolescentes, ele precisa da autorização dos pais responsáveis, ou seja, eu poderia aqui me valer de outra base legal, como a do legítimo interesse, ou então, no caso, a discussão se será que o adolescente ele mesmo poderia ou não consentir com o uso dos seus dados, mas isso poderia causar um conflito com outras leis que nós temos no Brasil, como o Código Civil, porque diz que só quem pode consentir com algo, uma obrigação jurídica, como a gente chama, seriam aquelas pessoas com capacidade jurídica, traduzindo aqui, o Código Civil, aqueles acima de 18 anos de idade ou 16 tiverem, por decisão judicial, tiverem sido antecipados a sua capacidade civil. Então, nós temos essa discussão, será necessário que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha a tratar sobre esse tema, mas nós temos, no geral, aqui, para dados de crianças e dados sensíveis, um regime jurídico mais rígido, mas que não proíbe o seu uso. Ótimo, excelente. Ótima resposta, Renato. Obrigada. E vamos, então, para uma pergunta um pouco mais prática, Viviane, sobre o plano de adequação, né? Obviamente é um plano extremamente complexo, mas se você pudesse dar algumas dicas, né, principais para os RHs, por onde eles deveriam começar, se já não começaram, né? Por onde deveriam começar, as principais preocupações? Eu acho difícil a gente pensar num plano de implementação focando unicamente num único setor, né, da empresa. Na realidade, a compreensão de uma implementação assim mais próxima do ideal leva em consideração toda a estrutura da própria empresa, o que inclui os seus diversos departamentos e também o RH, né? O ideal é que as empresas busquem justamente essa harmonização e que tracem uma estratégia, vamos dizer, que abranja todos os setores mesmo, né? E por que eu digo isso? Porque, na realidade, eu costumo dizer que os sistemas de proteção de dados, e dentre eles a LGPD, se assentam em dois pilares, né? Um é o próprio pilar normativo, com todas essas regras, os princípios que o Renato mencionou, as bases legais, os direitos dos titulares, regras mais específicas, até que a gente nem tem ainda delineadas, como, por exemplo, as transferências internacionais. Então, a gente tem um conjunto normativo bem, assim, vamos dizer, robusto. E ao lado desse conjunto normativo robusto, nós temos a parte da segurança da informação, porque não adianta nada você seguir todas aquelas regras
e os seus dados estarem completamente desprotegidos, né? Então, eu pelo menos enxergo os sistemas de proteção de dados, e eu falo sistemas porque é muito mais do que uma lei, né? Porque a gente faz toda uma integração, inclusive com outros diplomas, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente tem que olhar para o lado da segurança da informação. E você nunca conseguiria atingir uma segurança razoável, adequada, se você isolasse os dados e tratasse daqueles dados apenas dentro de um departamento, porque os dados que estão no RH possivelmente estarão em outros departamentos também, a outro título, né? Então, por exemplo, a depender do desenho da própria empresa, ela terá, por exemplo, uma folha de pagamento que não fica no RH, que fica fora do RH. Então, na realidade, na minha visão, é difícil se olhar e se pensar num projeto exclusivo para a área de recursos humanos, né? O mundo ideal, respondendo agora, e já faço aqui também uma observação, né? As empresas muitas vezes ficam preocupadas, falam como é que eu vou atingir aquela coisa perfeita. E eu falo que, pelo menos na minha visão, o projeto de implementação não é que nem uma corrida de Fórmula 1, que tem aquela bandeirinha lá no final. É um projeto contínuo de melhoria, né? Então, primeiro ponto, tem que começar. Tem que começar porque se houver qualquer tipo de problema, é melhor você já estar fazendo algo, você ter algo a dizer, do que não ter feito nada. E, na realidade, a gente sabe que a nossa lei ainda precisará ser olhada em muitas coisas, mas isso também não é razão para se cruzar os braços, né? Então, primeiro ponto, o projeto de implementação é um modelo de melhoria permanente, né? Que, claro, tem que seguir uma estratégia, é um projeto, né? Como já diz o nome, né? Presume-se que exista começo, meio e fim. Mas ainda que você não consiga fazer tudo da maneira ideal, recomenda-se que se faça, né? E aí você terá que, de alguma maneira, olhar para o universo da organização, né? E aí traçar toda a estratégia com base nas características específicas daquele agente de tratamento sobre o qual nós estamos falando, ou seja, sobre a empresa, né? Seja ela pública, seja ela privada. A gente está falando mais aqui no ambiente privado, mas pouco importa. Então, na verdade, tem que olhar de uma maneira, vamos dizer assim, ampla e horizontal, e também vertical, porque ela percorre toda essa questão da proteção, percorre todas as alocações das pessoas, seja de lá do topo até na última linha, vamos dizer assim, né? E aí, é claro, existem as tarefas, né, específicas, inerentes, né, ao projeto de implementação. Você tem que fazer um levantamento inicial, entender como é que a empresa funciona, porque um dos grandes problemas é justamente esse. Quando você começa o projeto de implementação, você vai verificar que existem diversas bases de dados distintas, né? Ou seja, em alguns departamentos estão armazenadas de uma maneira, em outros departamentos de outra. As próprias pessoas não sabem identificar. Então, o ideal é que seja feita uma harmonização. Eu falo que é um pouco aquele conhece-te a ti mesmo. Então, também o próprio gestor ele tem que ter essa autopercepção e tentar fazer vamos dizer assim, uma análise geral, né, de todo esse universo de dados, né? É o que a gente chama, né, muito rudimentarmente, de mapeamento mesmo, que é esse diagnóstico inicial, de ver tudo que existe e tal. E aí, a partir dali, é lógico, claro que depende das características da organização, você vai construir esse plano que vai levar em consideração esses dois pontos. A obediência, vamos dizer assim, aos preceitos legais, a implementação de controles específicos para garantirem a segurança. Agora, de uma maneira mais antecedente que isso, eu costumo dizer também o seguinte, né, que se não houver a atenção de todos os colaboradores, se não houver a educação, se não houver o conhecimento, não adianta nada você fazer um maravilhoso projeto, gastar rios de dinheiro. Por quê? Porque eu digo que o CNPJ é uma abstração. Quem vai lidar com os dados no dia a dia são as pessoas, né? Somos nós, né? De carne e osso, que não sabemos que não devemos compartilhar coisas, ou que deixamos nossas máquinas abertas, ou que promovemos modificações equivocadas. Então, na realidade, é muito importante essa conscientização.
E o ideal também é que ela venha, vamos dizer assim, patrocinada, né, pelo gestor, nesse formato top-down, né, porque aí é a maneira também de quem está acima dar o exemplo para quem está, vamos dizer assim, nas camadas inferiores dentro da estrutura organizacional. Então, o projeto não tem uma receita, né? Ele tem que ser construído para cada empresa, e na minha visão, não é o ideal olhar-se apenas para os recursos humanos, né? O ideal é fazer esse traçado em harmonização com todos os departamentos da empresa. Excelente, Viviane. A questão da autoanálise é ótima, né? Fico aqui pensando, daqui a pouco vão desenvolver algumas teorias freudianas em conexão à adequação LGPD, porque eu acho que a questão do autoconhecimento, a empresa, né, conhecendo, assim, porque no momento em que você começa a fazer esse mapeamento, realmente você descobre que existem dados pessoais em fluxos ou em lugares que você nem imaginava, né? Pelo menos mas na ADP essa tem sido a nossa experiência. Isso, porque as empresas estão, muitas delas, em estado de negação, né? Então, na verdade, tem que ter essa superação, sair da negação e começar a fazer, né? Então, a psicologia entra também. Com certeza, com certeza. E um outro ponto que você comentou que eu acho bem relevante é a questão da mudança cultural, né? E eu entendo que o RH tem um papel crucial aí, né? Então, não só na parte de adequação e olhar os dados que de repente são tratados dentro do departamento e, obviamente, como você mesmo falou, dentro de todo o escopo de um projeto multidisciplinar da empresa, mas também a mudança cultural, que são a criação de certas políticas, né? A conversa, o treinamento com os funcionários sobre a questão de vou bloquear meu computador quando eu sair da mesa, vou imprimir, não vou deixar documentos expostos na impressora, essas questões, eu acho que são pontos realmente extremamente relevantes, né? E essa mudança cultural tem que acontecer, vai acontecer, né? Está acontecendo na sociedade e dentro das empresas também. Então, acho que o RH tem um papel muito protagonista nesse sentido. Acho que foi um excelente ponto que você trouxe. Vai acontecer, né? Tem gente que é muito negativa com relação a isso. Eu sou de uma geração em que era permitido, eu nunca fumei, né? Mas viajei muito com pessoas fumando no avião, né? Então, imagina se hoje a própria sociedade concordaria com isso, né? Antigamente não era obrigatório usar o cinto de segurança, porque você usava para não ser multado, né? E hoje, se alguém falar para você sair para uma estrada sem cinto de segurança, você não quer. Então, na realidade, a sociedade vai evoluindo, né, em termos da sua consciência, e vai acontecer a mesma coisa, né? Pode ser difícil por um tempo, mas depois esses conceitos acabam sendo introjetados, né? Pelo menos é a minha visão. Com certeza, concordo totalmente. E, Renato, falando um pouquinho de cultura, eu acho que tem um outro ponto muito interessante, né? As empresas, do ponto de vista de dados de funcionários, elas sempre tiveram uma cultura muito forte de guardar o maior volume de dados possível, né? Para uma eventual demanda trabalhista, para uma eventual auditoria de um órgão governamental. E agora? Né? Agora a gente está falando para todo mundo, vamos deletar os dados, né? Vamos tratar o mínimo de dados possíveis. Como fica isso? Como que fica essa relação? Legal. Eu acho que essa sua pergunta ela remete a um ponto de que, assim, com a LGPD, agora, todas as vezes que eu for usar um dado, e eu estou utilizando o termo usar, mas o termo correto seria tratamento, né? Tratamento é tudo que você vai fazer com um dado pessoal, né? O armazenamento é um tratamento, o backup é um tratamento, né? Olhar para o dado, eu brinco nas aulas, é considerado um tratamento. Então, toda vez que eu vou tratar um dado, eu preciso de uma justificativa baseada na lei. Não basta simplesmente eu chegar e dizer, eu vou manter esses dados comigo, porque um dia eu posso precisar. Então, isso vai muito para as empresas, mesmo se forem dados de colaboradores ou qualquer outro tipo de dado, elas vão ter que ter uma justificativa plausível, fundamentada em uma das bases legais, novamente voltando aqui ao conceito de bases legais, para poder manter esses dados. E é necessário realizar o exercício de que não é a ideia de ter mais dados, mas sim somente dados de qualidade.
volta aos princípios da necessidade, ele determina que eu só posso tratar, ou seja, usar, armazenar, manter em backup os dados que são realmente necessários para determinadas finalidades. E aí, pegando o exemplo que você mencionou, mas talvez eu precise de determinados dados para poder me proteger perante a reclamação trabalhista. Realmente, talvez pode. Mas lembrando que reclamações trabalhistas, os colaboradores eles têm um prazo para poder entrar com essas demandas trabalhistas. Eu tenho de 2 anos, a maioria das demandas trabalhistas, 2 anos com relação aos últimos 5 anos. Então, eu posso determinar período de retenção desses dados, de 2 anos, de 5 anos, pode ser por questão de algumas obrigações de benefícios sociais, pode ser de 30 anos. Existem determinados tipos de dados, como a configuração da existência de uma relação de trabalho, que eles são imprescritíveis, Ou seja, eu teria que guardar a informação que demonstra cabalmente que eu fui funcionário de determinada empresa por todo o tempo de existência dessa empresa. Mas não é simplesmente guardar tudo que eu fizer. Então, as áreas de TI e as áreas de segurança de informação, elas têm nos seus processos de adequação e conformidade, como foram mencionados aqui pela Vivi, tem que levar isso em consideração. Eu só posso manter aqueles dados que eu tiver uma real justificativa de por que eu preciso manter esses dados, e essa real justificativa não é somente tirada da minha cabeça, tem que ser fundamentada na legislação. Tá ótimo. Renato, mais uma, vou continuar com você um pouquinho. E o que os RHs têm que se preocupar com relação a fornecedores terceirizados? Por exemplo, legal. Fornecedor de folha, como é a ADP, de benefícios, Quais são os pontos de atenção? Legal. Então, a LGPD, ela estabelece um regime de responsabilidade que fala basicamente o seguinte: não basta eu ser bom, não basta eu estar todo adequado, respeitando a legislação em conformidade, se os meus parceiros comerciais ou as entidades para as quais que prestam serviço para mim ou para as quais eu presto serviço e com as quais eu compartilho dados não estão. E se eu eventualmente compartilho dados com essas empresas, eu posso ser responsabilizado se essa empresa, se esse meu parceiro comercial lidar de forma inadequada com esses dados. O termo jurídico seria responsabilidade solidária, eu gosto de chamar de responsabilidade em conjunto. O termo que eu gosto de utilizar é a lei segue o dado. Por onde o dado passar, a lei vai se aplicar. E se eu não cuido disso, eu posso ser responsabilizado. Então, como é que eu eventualmente cuido disso? Então, do mesmo jeito que hoje é necessário você ter alguns tipos de diligências, por exemplo, anticorrupção. Eu tenho todo um processo de diligência quando eu vou contratar uma empresa para verificar se ela está em conformidade com as regras de anticorrupção, brasileiras ou estrangeiras. Agora, eu tenho que ter uma diligência para verificar se essa empresa também está adequada com relação às regras de proteção de dados e de segurança da informação. Então, tem uma série de metodologias e de instrumentos jurídicos que a LGPD estabelece e que as melhores práticas estabelecem para eu poder realizar essa verificação. O takeaway aqui é: não contrate qualquer empresa, qualquer fornecedor de serviço sem antes realizar todas as verificações, senão eu posso ser responsabilizado por tudo isso. Tá ótimo. Excelente. Obrigada, Renato. Desculpa aí por esse hard stop aí, contem comigo, tá? Qualquer coisa que precisarem. Novamente aí agradeço o convite, tá? Amanda, Vivi, o pessoal da ADP, tá? Tá sendo muito legal, eu sei que o conteúdo será muito rico e útil para todo mundo que assistir. Tá ótimo, Renato. Obrigada pela participação. Prazer ter você aqui. Tchauzinho, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Okay, so at this point, I would like to invite Julia Matarazzo to our conversation, as I believe it's very interesting to discuss on some topics about governance. So Julia, tell us about the governance model we have at ADP to demonstrate privacy compliance in our organization. We've created a Privacy Leadership Council. The council is chaired by our Chief Privacy Officer and comprised of our privacy team, legal, and compliance professionals. We've also embedded privacy stewards in our business functions as part of our leadership council.
This has been a success for us as we've been able to embed these leaders, senior leaders, to really help message the privacy arm and extend privacy compliance into their business. Their primary responsibility is to ensure that the personal information is adhered to in their business according to our global privacy policy and standards. Again, we've embedded one privacy steward in each of our business units and functional teams. Excellent, Julia. Great work. So what's ADP's strategy for implementing new privacy laws? So we've leveraged what we know during our general data protection regulations. So for GDPR, we've developed a methodology that we're now leveraging for the LGPD. And the requirements just state that we assess the requirements of the law, we educate our teams, we distill those requirements, and we work with the business in order to help them understand what needs to be done. So this is a gap analysis to really assess where there's potential areas of improvement in the business, and working with those teams and leveraging some systems. We create a work stream for the records of processing activity. And that's key for R37 to have a documented process of all of your processing activities, from ingestion of your data to deletion. Data handling is another work stream as well, making sure that you're handling data in accordance to your client instructions. Third-party management, third-party vendors, documenting all your vendors. Also, having the document of all of your sub-processors is critical. Working with your security partners and making sure that your security practices are up to standard. And then the most important is the governance and accountability. So creating action plans will require you then to test your compliance going forward. And the accountability model and creating your governance, as I mentioned previously, is critical to that as well. Based on your experience with the implementation of GDPR, what are the best practices for implementing LGPD? So our implementation for LGPD, some of our best practices are really assessing the requirements of the law and working with the teams in order to help them assess what needs to be done in their business. So a key factor is getting some of the stakeholders like human resources, IT, the security teams, and all of your business partners, and of course, sales and marketing, since that's key to the messaging as well, and your client-facing associates, and really working with these teams in order to develop action plans to then implement into the business. A key success has been to get their involvement from the beginning so that they're working with us and their own teams in order to implement these specific plans into their business. Once these plans are developed, these action items that are specific to the requirements of the law, we'll need to test for compliance. So having documentation is also important. Creating standard operating procedures or guidelines, specific information that's going to help them attest and document their practices. So that the third component, when you test the accountability and create your governance model, you'll be able to sustain this ongoing. So when you have new records of processing activities, for example, that'll need to be sustained in your documentation so that whether it's automated or whether it's manual, these things will be part of your governance model going forward, and testing for accountability. That's important, as we know sanctions will be applied in August of next year, 2021. A gente também já está encerrando aqui. Eu queria agradecer a participação da Viviane, da Júlia e do Renato novamente. Thank you, Amanda. It was a pleasure to be here with you today. ADP is fully committed to meeting the requirements of the LGPD and assisting our customers with their compliance obligations. Thank you again. Um prazer ter vocês aqui. Acho que o debate foi extremamente produtivo. Espero que todos os nossos ouvintes tenham tirado algum proveito. Obrigada.